Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou montar com vocês a nossa Angel, que é da coleção Lilo Stitch. Essa apostila já está disponível, tanto o Stitch quanto a Angel e também a Lilo. Aqui eu já costurei todas as peças e agora a gente vai para o processo de montagem. Aqui eu tô fechando a parte de trás da nossa patinha com um ponto invisível. Essa apostila tá simplesmente incrível, é bem fácil de produzir, o grau de dificuldade dela é mediana. Tem como você reproduzir esse personagem fazendo de casa e assistindo nossos vídeos, tá? Agora a gente vai aplicar a patinha no corpinho da nossa Angel. Coloca um pouquinho de cola quente, pressiona e deixa um pouquinho pressionado para colar bem. Mas para não soltar, a gente vai fazer a continuação do pontinho invisível por toda a volta da nossa patinha no corpinho. Esse ponto é um ponto que você realmente tem que dominar no artesanato em feltro, porque a gente usa bastante. Tanto para colar peças pequenas, aplicar peças pequenas, tanto para aplicar o pescocinho na cabeça do personagem, para fazer bracinhos, a gente usa muito esse pontinho, então é um pontinho que realmente você tem que dominar no artesanato em feltro. Eu tô fazendo aqui, ó, por toda a volta da patinha, para que fique bem presinho e não solta, né? Porque geralmente criança sabe como é, né? Adora puxar as pecinhas e eu não confio muito só colado não. Por isso que eu sempre faço a aplicação com ponto invisível. Agora aqui eu vou arrematar, dou mais de um nozinho e passo para trás e finalizo. Corto aqui nossa linha. E já apliquei a nossa patinha. Agora com um pouquinho de cola quente, eu vou colocar os detalhezinhos da nossa pata. Aplico aqui. E também vou aplicar os dedinhos. Deixa eu pegar os dedinhos. Os dedinhos eu vou aplicar com cola de silicone líquida. Coloco um pouquinho de cola de silicone e vou aplicando nossos dedinhos. Cola quente ainda tá um pouquinho fria, não tá saindo, então por isso estou usando a cola de silicone. Mas você também pode usar a cola quente. Vou aplicar todos os dedinhos na nossa patinha. Ela é simplesmente uma gracinha, não tem como fazer toda a coleção e não fazer a Angel, né? Vou colar aqui. Vou finalizar aqui a nossa outra patinha. Já coloquei tudo, agora vamos para o peitoral. Coloco também um pouquinho de cola de silicone líquida. Passo por toda a extensão do corpinho. E agora a gente vai aplicar. Delicadamente, tem que ter cuidado para não sujar a nossa peça de cola. Vai aplicando, vai tirando todo o franzidinho. Por isso que eu gosto de aplicar bastante nos cantinhos, né? Para não ficar tão franzido e colar bem. Vai tentando tirar todo o franzidinho do peitoral da nossa Angel. Agora vamos colocar a cabecinha.
eu uso a tesoura para cortar as fibras para entrar melhor o pescoço. Então eu faço essa técnica, é bem legal e dá para colocar o pescocinho com mais facilidade. Nessa peça a gente não tá usando o palito de churrasco, porque geralmente como são peças para criança, eu não coloco o palitinho de churrasco, só quando é destinado apenas para decoração, por exemplo, a decoração de festa para uma decoradora. Aí a gente geralmente usa, mas deixa sobre aviso para a decoradora que não é destinado para a criança brincar, tá? Então é muito importante você avisar a sua compradora, a sua cliente, quando tem ou não palitinho. Vou fazendo aqui, ó, a abertura para poder encaixar nosso pescocinho. E eu vou aplicar o pescoço com o ponto invisível. Por isso a importância de você dominar esse pontinho. Porque como não tem cabelo, não tem como tampar, então tem que fazer realmente com pontinho invisível para ficar com um acabamento fino, um acabamento bonito. Porque o acabamento é que vai definir a qualidade e o valor da sua peça. Faz isso por toda a extensão do pescoço, por toda a volta, para poder finalizar. Ali na parte da frente, eu gosto de colocar o pontinho mais próximo da costura da cabeça, para que o pescocinho não fique, a cabeça não fique tombada, levantada. Porque muitas alunas erram em fazer esse ponto porque coloca muito na pontinha. E eu gosto de colocar mais para próximo da costura da cabeça, para que ela fique bem firme e fixa. Faz por toda a extensão do pescoço. Você também pode fazer a metade, puxar e depois fazer o restante. Porque tem gente que ainda tem dificuldade na hora de puxar. E se fizer os pontos muito juntinhos um do outro, tem mais dificuldade mesmo para puxar. Você puxa, o pontinho some, você arremata e tá perfeito. Dá mais uma puxadinha para ver se todos os pontinhos sumiram. Faz um nozinho para arrematar. Cuidado para vocês não se furarem igual eu me furei ali, tá? Acontece, coisa de artesão. Acontece nas melhores famílias. Agora você arremata. E agora vamos colocar a manchinha da nossa Angel. Esse personagem realmente ele é bem cheio de detalhes, tá? Ela é bem detalhada. Como vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. A gente também usa a técnica de fazer o contorno com linha, que é uma técnica bem bacana. Dá pra você fazer em muitos outros personagens. É uma técnica legal para vocês aprenderem também. Essa técnica não é minha, é de outra artesã, mas eu tô aqui passando para vocês, que a gente tá aqui para compartilhar conhecimento mesmo, tá? Agora vamos aplicar os olhinhos. Cola de silicone. Eu uso muito cola de silicone para sobrepor outra peça, porque a cola quente pode fazer tipo uma elevatura, pode ficar marcação. Então por isso é importante, quando você vai colar uma peça sobre a outra, você usar a cola de silicone fria. Ela demora um pouquinho mais para colar, mas o acabamento fica melhor. Vamos colocar aqui um pouquinho de cola aqui para aplicar o outro olhinho. Depois vamos aplicar a parte preta e depois a íris
da nossa Angel. Vai apalpando para tirar todo o enrugadinho. Agora vamos colar a parte preta. A cola tá no finalzinho, por isso que tá demorando um pouquinho para finalizar. Agora vamos colar do outro lado. Aplique aqui um pouquinho de cola de silicone líquida. E vamos aplicar a parte preta do nosso olhinho. Dá uma palpadinha para tirar o enrugado. E agora vamos colar a parte branquinha. Olha como ela já tá ganhando forma. Tá ficando linda a nossa Angel. Vamos colocar o nariz. A gente também vamos usar o bordado nessa peça. Fica simplesmente incrível. Vocês vão amar o resultado. Cola de silicone. Posiciona. Aperta um pouquinho. Agora eu vou desenhar a marcação de onde a gente vai bordar. Tanto da boquinha. A gente vai pegar de ponta a ponta e só contornar ali já o desenho da boquinha para a gente fazer o nosso bordado. Voltamos aqui, vamos começar agora a bordar nossa boquinha. Eu tô usando a linha de meada. Você pode usar todas as 6, que vem 6 linhas, né? Na tramazinha, você pode usar as 6 mesmo. Eu não utilizo nó. É só você começar por trás e fazer o seu bordado normal, porque não vai sair, tá? Não se preocupa. Aí eu vou bordando por cima mesmo. Você vai entrar e sair aonde inicia e finaliza os pontinhos. Tenta colocar os pontinhos o máximo possível do mesmo tamanho, tá bem? Porque o acabamento fica bem bonitinho. E não dê espaço. Aonde você saiu, você tem que entrar novamente para fazer esse bordado. Esse bordado aqui a gente não precisa ir lá para trás da cabeça do personagem, tá? Porque assim economiza mais linha e o acabamento fica melhor. Não pode colocar lá para trás da cabeça não, para não puxar, porque geralmente quando a gente coloca para trás, pode acontecer da gente fazer a fundação. Isso geralmente a gente faz com os olhinhos, que tem que sair lá atrás para poder fazer a fundação. Nessa técnica aqui de bordado, a gente faz o pontinho atrás, mas é só na parte da frente, no feltro da frente. A gente não vai para trás da cabecinha. Faz isso por toda a extensão da boquinha e a gente vai também fazer o bordado em cima do narizinho da nossa Angel. Embolou um pouquinho aqui, isso pode acontecer, mas é só você com um pouquinho de calma tentar desembolar e voltar para onde você estava. Finaliza ali atrás, não precisa dar um pontinho, que ele fica certinho, tá? Geralmente não volta. Agora vamos fazer o risquinho aqui da parte de cima do narizinho. E você vai fazer o mesmo processo que você fez da boquinha, tá? Vai bordando. Esse aqui é mais rapidinho porque é menor. Mas esses detalhes
realmente faz a diferença na nossa peça e agrega valor também. Finalizo aqui, vou para trás e faço o arremate. Arrematei. Agora a gente vai, com o biquinho da cola quente, a gente vai limpar, porque não pode ter excesso de cola quente. Agora a gente vai fazer a técnica do sombreamento da nossa peça. Vou começar a colocar aqui, ó, pela boquinha, na parte de baixo. Você pode bordar? Pode, mas essa técnica aqui ela é mais rápida e o resultado também fica sensacional. Vai colocando bem pouquinho de cola, muito pouquinho mesmo, tá, gente? É só para fazer, dar uma sujadinha no feltro para você aplicar a linha. Não pode ter muita cola, não. Aí você passa aqui um pouquinho por cima e corta o excesso da cola, da linha. Agora a gente vai fazer isso também nos olhinhos e no narizinho. Esse daqui é um trabalho que você tem que ter um pouquinho mais de calma. Você não pode apertar para sair muita cola. É só uma sujeirinha mesmo, só para segurar a linha. Vai passando bem pouquinho. E tem que ser pouquinho em pouquinho. Não tem como você passar um monte de cola, porque esse é um trabalho bem delicado. E a cola quente, ela seca muito rápido. Então, você tem que aplicar um pouquinho, colar. Aplicar mais um pouquinho e colar. Não adianta querer fazer rápido, porque você pode acabar estragando a peça. E uma vez com cola, a peça não fica a mesma, né? Mesmo que a gente tenha algumas técnicas para tirar o excesso de cola, mas o acabamento não fica o mesmo. Então tem que ser bem delicado nessa hora e ter bastante calma. Sem pressa, vai fazendo bem devagar para o acabamento ficar incrível, como a gente deseja. Sempre no finalzinho você passa o biquinho da cola ali em cima do finalzinho para ficar bem firme, né? Para não soltar as linhas, porque aqui a gente está usando as 6 linhas que vem na linha de meada. Vamos para o próximo olhinho. Vamos fazer todo o contorno. O nome dessa técnica se chama contorno com linhas. E o resultado fica sensacional. Eu já fiz em outros personagens também. Nosso Stitch tem essa técnica. A Lilo tem essa técnica também nos olhinhos. E o resultado fica bem bacana. Você pode fazer em outros personagens também que fica um resultado bem bonito. Um acabamento bem bonito mesmo. Vou fazer aqui no próximo olhinho. Depois a gente vai fazer no narizinho. Sempre limpando o biquinho da cola quente para não ter excesso e danificar sua peça. Esse é aquele trabalho de formiguinha. Eu adiantei o vídeo aqui um pouquinho para não ficar tão extenso, mas aí é com bastante calma mesmo que você tem que fazer essa parte do nosso personagem. Ali do olhinho, do segundo olhinho, eu já vou descendo já pro nariz. Sempre que houver necessidade, você limpa o biquinho da cola quente. Vai colocando. E a parte onde você coloca essa linha que você faz o contorno, você tem que colar bem as beiradinhas da peça para a linha não estar entrando para debaixo da peça. Então você tem que a colagem de cada peça, principalmente dessas pequenas, tem que estar bem coladinhas. Ó, você pode usar o auxílio de uma pinça, o auxílio de uma tesoura, o que você tiver para
não se queimar, tá? Porque como é cola quente, corre o risco de ter um acidente e você acabar se queimando. Depois que você colou tudo, você vem, ó, só com a pontinha da cola, já limpa, só aquela parte do metal e vai passando por cima para selar. A gente faz tipo uma selagem. Agora vamos botar a parte dos olhos. Vou recortar aqui. Eu vou selar. Todas as peças que não são costuradas, que são só coladas, eu geralmente costumo selar. Mesmo que sejam peças pequenas ou peças grandes, eu selo todas. Posiciono. Eu já tô com o olho treinado, tá, gente? Então eu já sei onde entrar cada pecinha. Por isso que eu tenho mais facilidade de já colar e colocar cola e colar. Mas vocês podem colocar um alfinetinho para ver se está na posição certa, para ver se não está um mais alto que um outro ou menor. Agora aqui nós vamos colocar a nossa orelhinha. A gente vai colocar um botão primeiro. Vamos pregar o botão. Aqui eu tô vendo onde ela vai entrar e com a agulha de boneca, aquela agulha bem grandona. E vou sair lá do outro lado na mesma altura. A gente está fazendo essa técnica para que as orelhas possam se movimentar, tá? Ela vai ficar articulada, ela pode tanto colocar para cima quanto para baixo. Então você pode usar a sua Angel de várias formas, tanto com a orelhinha para cima quanto com a orelhinha para baixo. Por isso que eu estou utilizando essa técnica de fazer as orelhinhas móveis. Eu estou utilizando aqui também a linha de cetanil, que é aquela linha bem forte. Vou passar mais uma vez para lá, porque eu quero que fique bem seguro para não ter problema de soltar a nossa orelhinha. Vou passar pelo botãozinho novamente. Eu faço esse mesmo processo 2 vezes para ficar bem firme, tá? Essa linha realmente tem que ser de cetanil, porque é uma linha bem grossinha. E quando você puxa, não corre o risco dela arrebentar. Se você fizer com a linha normal, pode correr o risco de arrebentar. Você vai dar algumas voltinhas aqui. E quando você for dar a volta, você vai passar a linha por dentro para estar dando um ponto invisível. E arremata. E a sua orelhinha já está móvel. Ela vai tanto para cima quanto para baixo. Vamos aplicar a anteninha agora. Um pouquinho de cola quente. A gente vai aplicar a anteninha entre as orelhinhas. Cola uma, espera um pouquinho, depois cola a outra. É interessante você colocar um pouquinho pro lado para aparecer a anteninha dela quando ela estiver de frente. Que são detalhes que tem gente que não tem muita percepção, mas a gente coloca para agregar valor à nossa peça, tá? Olha, coloquei pro ladinho e já aparece quando ela tá de frente. Vamos colocar uma basezinha. Essa base é uma base oval de acrílico. Ela deve ter uns 9 centímetros. Se você tiver maior, também pode colocar, não tem problema. Eu coloquei a base para ela ficar em pezinha, para não precisar ficar apoiada em algo decorativo. Então, a gente coloca a base. Mas se for destinado para criança brincar, aí você pode deixar sem base, mas aí você avisa a cliente que ela não vai ficar em pé sozinha, tá bem? Agora aqui eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer
a marcação dos dedinhos com a linha de cetanil também. Você vai por trás, você vai fazer isso por 2 vezes na marcação e você já vai sair no outro dedinho. Dessa forma aqui. Vai passar para trás, puxa um pouquinho para fazer a marcação. Tá vendo que eu puxo um pouquinho bem delicadamente para fazer a marcação. E faço o outro dedinho. Nós fazemos 3 marcações nessa mãozinha. Depois vamos aplicar a garrinha. A garrinha também tem na nossa apostila. Essa apostila é simplesmente incrível. Já vendemos para todo o Brasil, para fora do Brasil, inclusive. A gente vende geralmente para a América Latina toda, né? Graças a Deus por isso. E vocês nos ajudam muito seguindo, compartilhando nossos vídeos. Então, eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, que isso é muito importante para a gente compartilhar conhecimento, né? Sempre. E a gente faz os vídeos com o maior carinho, né? Então, o mínimo que a gente espera dos nossos telespectadores é que vocês se inscrevam para que mais pessoas possam alcançar, porque o algoritmo entende que o nosso conteúdo está sendo bem aproveitado e compartilhado. Vamos colocar aqui, ó, as garrinhas. Vamos colocar na outra mãozinha. E essa mãozinha desse personagem também é articulado, tá? Então, a gente vai fazer o pontinho invisível por dentro, para não ficar aparecendo o ponto no bracinho do nosso personagem. A gente pode fazer tanto com botão ou sem botão. Como nós já utilizamos botão na orelha, eu vou ensinar a técnica de fazer a articulação dos bracinhos sem você precisar de botão. Também que dá para fazer e o resultado fica simplesmente incrível. Olha, com agulha de boneca, tem que ser agulha grande, tá? Agora a gente vai fazer a parte do ponto invisível para fazer a dobradura do bracinho da nossa personagem. Faz o ponto invisível. Esse ponto a gente faz de várias formas, para várias funcionalidades. Então, realmente é um ponto que você tem que dominar. Você já viu quantas vezes usamos ponto invisível nesse personagem? Então, realmente é um ponto coringa. Ó, você vai passar para lá, para o outro lado. Ó, tem que ter cuidado aí nessa hora para você não se furar, tá? Dá uma puxadinha para o outro lado. Agora volta. Quando você voltar, você passa por dentro da linha para dar um pontinho invisível para não ficar voltando, não correr o risco de soltar o pontinho. Vou dar um nozinho aqui. A linha bem extensa. Agora a gente vai aplicar os bracinhos. Por dentro do bracinho você vai dar um nó e vai passar a linha por dentro desse nó para não voltar. A gente vê mais ou menos a posição ali de onde vai ficar nosso bracinho e vamos com a agulha de boneca ultrapassar de um lado para o outro. Você vai fazer por dentro sempre do bracinho, tá? Vai fazer o mesmo que você fez no primeiro, a gente vai repetir esse processo 2 vezes, porque como geralmente é destinado à criança, a criança vai querer colocar o bracinho para cima e para baixo, não correr o risco da costura do bracinho soltar quando a criança estiver brincando. Então é importante que você faça esse processo 2 vezes com a linha de cetanil, porque essa é a linha forte. Se fizer com a linha normal, corre o risco de arrebentar com mais facilidade. Vai passar por dentro novamente. Pode deixar bem frouxinho, que na hora que você puxar,
Essa linha de citanil é maravilhosa. Como ela é bem forte, não vai arrebentar na hora que você puxar. Então pode puxar sem medo. Você vai passar 2 vezes em cada bracinho. E você vai puxar. Pode puxar com força que não tem problema. Não corre o risco de arrebentar, não. A linha é dupla, tá, gente? Você vai colocar duas perninhas, né? Uma perninha só, não. Aqui, a mesma técnica que a gente fez lá antes de finalizar, você passa a linha por dentro que você vai estar dando um nozinho invisível. Agora, vamos sair aqui por trás e arrematar. Praticamente finalizada a nossa bonequinha. Agora vamos só colocar uns detalhezinhos. Olha como ela fica com as orelhinhas para cima. Uma gracinha, né? Ó, mãozinha. Ai, gente, um charme essa mãozinha desse jeito. Eu simplesmente amei fazer esse personagem, tá super em alta. E agora com os nossos giz pastel da Pentel, que é uma parceira nossa aqui do ateliê. Simplesmente incrível, uma pigmentação maravilhosa. Geralmente quando a gente usa o giz pastel, esse daqui é o seco, tá, gente? Quando a gente usa o giz pastel, a gente também tem que usar o protetor de tecido, porque ele dá uma selada na pintura, né? E não deixa ficar pigmentando em tudo. Se você utilizar esse giz pastel e não colocar ou o impermeabilizante ou o protetor de tecido, se ele encostar em outro personagem, vai manchar, tá? Então, para não correr o risco, você pode tanto usar o impermeabilizante, pode usar a termolina leitosa, o que você tiver acesso. Você pode utilizar. E eu gosto mais de utilizar o spray, que é o protetor de tecido. Eu uso da marca Tech Bond, mas você pode usar da marca que você conseguir comprar, que o resultado é praticamente o mesmo. Agora aqui na florzinha, eu vou fazer como se fosse um círculo invisível e vou costurar de trás para frente e vou puxar para franzir essa florzinha. Eu pintei um pouquinho ali do miolo, mas a gente tem o miolinho também de feltro para colocar na nossa florzinha. Ó, eu costurei ali em torno do miolinho que eu pintei e puxei para nossa florzinha franzir. Na parte de trás eu faço o arremate, dou 2 nozinhos, corto a linha e olha que gracinha. Agora a gente vai colocar o miolinho. O miolinho, o que eu fiz? Eu cortei mais ou menos 2 centímetros do pedacinho de feltro. Eu colei com cola quente na parte de baixo e ele ficou com uma dobradura. Nessa dobradura, eu fui cortando várias vezes, coisas de meio milímetro, para ele ficar como se fosse um miolinho em 3 dimensões. Agora eu vou aplicar um pouquinho de cola quente, vou posicionar aqui na nossa Angel. Essa parte do peitoral eu tô fazendo com... Não tem umas orelhinhas que a gente compra de pelúcia, que geralmente é para colocar em arquinho? Então, eu utilizei dessa orelhinha, com pelúcia média. Mas na nossa apostila vem o molde que você, se não tiver essas orelhinhas na sua cidade ou onde você mora, não tem acesso a essas orelhinhas,
Você pode fazer com molde, você pode comprar pelúcia normal e fazer, ou até mesmo de feltro, tá? Aqui eu tô sombreando com giz pastel também. Essa parte é um rosa bem clarinho e eu tô sobrepondo com um rosa um pouquinho mais forte. Só para sombrear mesmo, só para dar um detalhezinho a mais. Se você não tiver o giz pastel, não tem problema, não fique triste por isso, até você adquirir o seu, que a gente está usando bastante nos personagens aqui para fazer tom sobre tom. Mas lembrando que toda vez que você utilizar o giz pastel, é necessário ou impermeabilizar o feltro ou utilizar o protetor de tecido. Vai fazendo todo o contornozinho dos olhos, botei um pouquinho no nariz, só para dar um charme mesmo, tá, gente? Assim, não é regra você precisar fazer isso, não. É porque a gente gosta de um diferencial, né? Aí aqui, ó, vamos fazer por todo o corpinho também, pela parte do peitoral da frente da nossa bonequinha. Vou fazer aqui o contorno. Vamos fazer do outro lado. E se você chegou até aqui no final da nossa aula, não esquece de ativar o sininho, porque a gente está sempre colocando conteúdos maravilhosos por aqui. Muita gente não consegue ir nas nossas aulas presencial, por ser de outro estado, por morar em cidades mais longes. Então, eu estou trazendo sempre aqui novidades das nossas apostilas. A maioria dos personagens que eu coloco aqui no nosso canal, a gente tem apostila. Você pode seguir a gente também pelo Instagram, que é @paulacabralfeltros. Lá você consegue ter acesso às nossas apostilas. Aqui a gente coloca aulas completas, porque por lá não tem como. Então a gente só coloca partes pequenas, que é até 1 minuto e meio, que ele libera, o Instagram libera pra gente colocar, né? Então, o ideal é que você tanto siga lá para comprar nossas apostilas e aqui para vocês assistirem às aulas completas. Agora fazendo aqui, ó, em torno do nosso pezinho, da nossa patinha, a gente fazendo a marcação dos dedinhos da nossa Angel. É um personagem que tá super em alta, ainda mais que vai ter o filme, né? Vão lançar o filme esse ano. Então, você já pode ir treinando para produzir bastante, porque a demanda vai ser grande quando lançarem o filme. Então, para você estar atualizado, é importante que você já esteja, já compre a nossa apostila e já divulgue, porque assim que sair o filme, vocês já estão preparadas. Passou um pouquinho do protetor de tecido, agora está pronta a nossa Angel. Se você gostou, compartilhe e fique por aqui, comente bastante o que você está achando, de onde você está vendo. Isso é bem importante para a gente saber e conhecer um pouquinho de vocês também. Vou colocar aqui, ó, os nossos dentinhos para finalizar o nosso personagem. E assim ficou a nossa Angel. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na próxima aula. E fico muito feliz que você esteja por aqui compartilhando e adquirindo conhecimento conosco.